Boa noite a todos. Boa noite. Para começar, o tema surgiu da leitura desse livro aqui, que se chama Refletindo a Alma, que é um livro de vários autores que estudam Joana de Ângeles, e ele tem um capítulo, na parte 3, que se chama Depressão, uma luz na escuridão. Daí esse nome. Então a ideia do tema surgiu a partir disso, eu uso ele muito como base para a gente estar conversando hoje. Mas antes de entrar propriamente na questão da depressão, como bem disse a Emília, é um tema bastante relevante e muito recorrente na mídia, nas famílias, nas relações. A gente conhece alguém que teve ou que está tratando a depressão nesse momento, em algum momento. Então eu procurei trazer alguns dados do Ministério da Saúde, para a gente ter noção do impacto da depressão e o que ela é. Então o Ministério da Saúde traz que a depressão é uma doença psiquiátrica caracterizada por tristeza profunda, perda de interesse em atividades antes prazerosas e alterações no humor, pensamento e comportamento. É um transtorno sério que pode afetar significativamente a vida diária, interferindo na capacidade de trabalhar, estudar, comer, dormir e aproveitar a vida. E aqui eu destaco a importância da gente separar tristeza de depressão, porque a palavra depressão ela se tornou muito banalizada, hoje, atualmente, porque as pessoas às vezes têm um evento em que elas estão tristes, e em vez de elas dizer estou triste, eu estou deprimido. Só que a depressão é um transtorno, é completamente diferente da tristeza. A tristeza, como diz aqui, a depressão se caracteriza por uma tristeza profunda e contínua. Não é uma coisa que tem um início, meio e fim. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a depressão é uma doença mental de alta prevalência e é a mais associada ao suicídio. Ela tende a ser crônica e recorrente se não é tratada. E aqui, se não é tratada, é um desafio que a gente tem na saúde mental, que também serve de alerta. A saúde mental ela é diferente da doença física. Uma doença física é quando a gente tem uma internação hospitalar, quando a gente está de alta, significa que a gente está melhor e caminhando para melhor. Quando a gente fala de saúde mental, se tem uma internação ou uma crise, quando a pessoa tem alta hospitalar é que começa o tratamento. A internação ela serve para atender a crise, para baixar o surto e a pessoa conseguir voltar e aí iniciar o tratamento. O que a gente vê comumente é que as pessoas saem ou quando se sentem um pouco melhor do tratamento, param o tratamento e aí volta de novo a adoecer. E aí quando adoece, volta pior. É um ciclo que cada vez que você para, quando volta mais grave, volta mais difícil, mais resistente. Então fica aqui o destaque para essa questão da depressão, que as pessoas acham que já se sentir um pouquinho melhor, já está curado. Não, tem um tratamento, é alguma coisa que a gente pode sim curar, mas precisa de cuidado. O tratamento ele é tanto medicamentoso quanto de psicoterapia. Então, você vai fazer uso da medicação e vai fazer o atendimento de psicoterapia. 90% a 95% dos pacientes apresentam remissão total com o tratamento antidepressivo, ou seja, uma grande maioria consegue sair da depressão, eliminar totalmente os sintomas. E a prevalência no Brasil de depressão ao longo da vida é em torno de 15,5%. Isso são dados do Ministério da Saúde. Ainda em dados reais, hoje a gente tem uma mudança na normativa da NR1, que é a que atende aos riscos ocupacionais, onde está sendo incluída a questão dos riscos psicossociais devido ao grande número de afastamentos devido à depressão e à ansiedade. Então as empresas vão ter que começar a olhar para isso. Então, depois da pandemia, depois de 2023, teve um aumento de 60%, em torno de 60% dos casos de afastamento por causa de
de depressão e ansiedade. Então é um tema muito atual e muito relevante para a gente refletir. Então, trazendo um pouquinho agora para a visão espírita, é uma experiência subjetiva dolorosa, quase impossível de ser descrita. Ela traz ao deprimido a sensação de ter perdido alguma coisa, de que lhe foi tirado algo que lhe era profundamente significativo, e esse sentido é o mais difícil de ser, esse sentimento é o mais difícil de ser vivido. Para uma pessoa que está saudável, uma pessoa que está com saúde, que nunca teve depressão, é muito difícil a gente compreender o que o deprimido está sentindo. É muito complexo. Não faz sentido. Como que a pessoa não está feliz? Como a pessoa às vezes tem tudo, tem dinheiro, tem carro, tem tudo, mas aquilo não tem sentido, não tem valor. Nos casos mais graves, as pessoas deixam de comer, de tomar banho, de fazer as coisas básicas. As pessoas vivam mortas-vivas. Mesmo com a família cuidando, com tudo, a pessoa se nega a comer, se nega a tomar banho, a pessoa não consegue. E não é firula, porque a gente às vezes está de fora, acha que é bobagem, mas não é. Realmente vem um sentimento, uma tristeza, uma dor que é física, que é difícil da gente compreender. Quais são as causas, então, Dentro de um texto do Consolador de 2011, retirei esse trechinho que eu achei bem interessante para a gente refletir dessas causas, as possíveis causas da depressão. Então, em suas causas físicas, os estudos remetem a fatores genéticos e neuroquímicos ou cerebrais, cuja ascendência o espiritismo nos revela estar no ser espiritual que somos, cujo estado enfermiço se projeta sobre o corpo somático, exigindo a compreensão de que, sob o prisma espiritual, não há doenças e sim doentes. A depressão também pode estar associada a perdas ou ao apego às coisas, pessoas ou circunstâncias. Contudo, a matriz desencadeadora da depressão está na rebeldia do espírito, que não admite a desobediência da vida em relação aos seus ditames de suas ilusões acalentadas pela Então, ele faz uma associação como, para além da parte física da depressão, que a gente tem a depressão endógena e exógena, endógena quando ela é uma alteração bioquímica, que tem uma dificuldade de receber a serotonina, que é responsável pela sensação de felicidade, enfim. Nós temos a exógena, que é externa, são fatores externos. É importante a gente lembrar que o luto não gera depressão. Perder alguém, um processo de luto, de perder um familiar, um amigo, um filho, ele não gera depressão, ele gera uma tristeza. Ele tem um processo. Então, não necessariamente porque meu filho morreu, eu vou ter depressão. Meu pai morreu, minha mãe morreu, eu vou ter depressão. Meu esposo, meu companheiro, não. É um processo de tristeza profunda, mas que tende a melhorar. Que aí a gente tem um luto patológico, que é outra coisa. Então, só para a gente começar a separar um pouquinho uma coisa da outra. Porque às vezes é tudo tão parecido que fica embolado. E aqui, essa parte, essa psique, ele associa a nossa parte psicológica, a nossa psique, ele associa a alma, e as nossas marcas históricas de tantas e tantas encarnações que vêm impressas no nosso perispírito, na nossa história, ao longo das nossas encarnações. Então, é por isso que ele coloca esse vínculo com a depressão, pode ser em fatores atuais, sim, mas também associados a esses de outras encarnações. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, como a gente está em poucas pessoas, fiquem à vontade de perguntar. Não sei se eu vou saber responder, mas eu tento. Então, a Joana de Ângeles, nesse livro, não necessariamente ela, mas os autores lendo ela, colocam que a depressão é como a ferrugem que enfraquece o ferro. A depressão é uma doença do organismo como um todo, que compromete o físico, o humor e, consequentemente, o pensamento. A depressão altera a maneira como a pessoa vê o mundo e sente a realidade, entende as coisas
cores, manifesta as emoções, sente a disposição e prazer com a vida. Ela afeta a forma como a pessoa se alimenta e dorme e como se sente em relação a si mesma e como pensa sobre as coisas. É uma doença que dói na alma. E aí, pegando essa analogia do ferro que se enfraquece com a ferrugem, é como se a depressão fosse a nossa ferrugem, né? Nosso espírito, nossa alma é esse ferro que se enfraquece com a ferrugem. Como a gente trata a ferrugem do ferro? O ferro de verdade, não o ferro alma. A gente cuida, a gente protege, né? A gente usa produtos para proteger, ainda mais nós que moramos perto do mar. Existem estratégias que a gente adota para cuidar e proteger da ferrugem do ferro. Da mesma forma, nós também temos estratégias para proteger o nosso espírito e a nossa alma da ferrugem, da depressão. E aí, aqui Joana mesmo diz que a insatisfação do ser em relação a si mesmo, as frustrações dos desejos não realizados se voltam contra o ego felino, que se rebela, silenciando os anseios e ignorando a realidade. É um pedido de socorro. Então, o que ela quer dizer, né, com esses anseios que ele, o Consolador, também traz? É como se o espírito se revoltasse por ele não ter as conquistas que ele queria, por não ter seus desejos atendidos, por não ter a felicidade que ele tanto almeja, que vê no vizinho, que vê naquele outro. Em vez dele ter uma reação de ir buscar, o seu ego, ele se fere internamente. Em vez de ele ferir para fora, ele fere para dentro. Ele faz um movimento de auto-ataque. E esse movimento de ataque interno, qual é? Tira a vontade de viver. Suga essa energia. Porque sempre que a gente trata, o nosso corpo, ele é único. O corpo físico e o mental, ele é uma coisa só. Conversávamos no caminho, né, Adriana? É mais fácil, às vezes, uma doença física, porque a gente sabe onde é que está o problema. É no pâncreas, é no coração, é no fígado. Aonde está a saúde mental? Onde está a doença mental? A doença mental está em nós, no corpo todo. O nosso ser espírito é como se fosse o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, fazendo uma analogia. Todos nós temos um órgão sensível. O que quer dizer isso? Todos nós, quando nos estressamos, quando temos problemas, quando temos dificuldades, a gente tem um órgão que sinaliza que a gente está ultrapassando o limite. Tem gente que é o estômago, tem gente que são os intestinos, dor de cabeça, a lombar, dor no pescoço, rinite, eu sou a rinite. Rinite fora de época, eu sei que meu corpo já passou do limite, eu tenho que prestar atenção, que algo me desconfortou. Então, onde está a nossa saúde mental? Onde está o nosso emocional? Ele está no corpo todo, e é no corpo e é por meio do corpo que ele vai se manifestar. E aí a discussão do livro traz assim, mas o que causa essa depressão na contemporaneidade? Quais são os fatores para além da rebeldia do espírito? O processo de individuação, que é uma coisa de eu por eu e os outros que se virem, eu penso em mim, eu faço para mim, eu não me preocupo. A gente vê muito isso no trânsito, as pessoas se cortam, não olham se o vizinho se o carro vai bater, não vai bater, eu estou indo. Pegam, tiram uma coisa do outro, a gente vê muito agora, as novelas gostam de trabalhar bem com essa coisa, eu quero isso, eu vou lá e tiro, se o outro perdeu, não é eu também, os outros, isso nos afasta do coletivo, a virtualização das relações, que nos distanciam ainda mais desse contato olho no olho. Para além disso, essa virtualização nos coloca numa condição de rapidez e agilidade que faz com que a gente não tenha paciência para que as coisas aconteçam. Tem que ser tudo rápido. Antes, quando eu era adolescente, eu ia para a praia, meus pais ficavam em casa, eles tinham que esperar 7 dias
para ligar no telefone e dizer: está tudo bem, está tudo ótimo. Hoje, se eu quiser falar com meu pai, eu pego o telefone aperto e boto ele no vídeo. Imediatamente. E os jovens que estão vindo já estão vindo nesse ritmo ainda mais acelerado, nesse ritmo muito mais fácil. E outra questão: se eu não gostei do que a Adriana me falou no telefone, eu desligo. Eu não preciso me preocupar com isso. Quantas vezes a gente já viu, até mesmo se pediu desculpa, eu estou entrando no tubinho. Desliga. Estou com problema de conexão, não vou poder falar agora, com ligação. Então a gente acaba entrando com isso num processo de evitação das dificuldades e dos problemas. Porque a gente não encara, a gente está incomodando, a gente apaga, a gente deleta, a gente bloqueia e a gente acaba se afastando das relações. A falta de disciplina também, rotina, disciplina, são coisas que ajudam. Tradições, ele também traz no livro, nós estamos perdendo as tradições, os rituais, o ritual do casamento, o ritual do batizado, o ritual do enterro, enterro até acho que é um dos poucos que ainda tem, mas assim, esses rituais, essas tradições, como hoje a gente tem na Igreja Católica, o Corpus Christi, a realização ali, a construção dos tapetes de areia, serragem, tudo isso, de alguma forma, orienta a nossa conduta enquanto ser humano, nos ajuda a saber o que é certo e errado, que direção tomar em alguma circunstância ou não. Mas à medida que a gente vem evoluindo, a gente está se distanciando disso. E podemos estar colocando outras coisas no lugar, sim, mas será que nós estamos fazendo isso? Eu sou noveleira, eu gosto de jogar novela, então se vocês olharem as novelas mais antigas, agora está passando a viagem em algum horário da tarde ali, tu vê umas coisas que tu vê nas cenas que tu diz: gente, que absurdo o cara está fazendo isso. E naquela época era muito normal aquilo acontecer, era naquele contexto social. Hoje já não cabe mais, hoje são outras coisas, mas percebemos que alguns valores se perderam, mas outros ainda tentam sobreviver. E as novelas, trago as novelas porque as novelas elas trazem muito um retrato da sociedade, até do processo de evolução da sociedade, de como as pessoas se relacionam. O consumismo também é outro fator que influencia negativamente na questão da depressão. Nós substituímos a felicidade por uma compra, substituímos por uma roupa, por um carro, por um apartamento, só que isso não preenche a nossa existência, que nos leva ao vazio existencial. Esse vazio existencial, juntando tudo isso, nós nos perdemos de nós mesmos. Nós perdemos a nossa capacidade de nos individualizar. É uma individuação. Tem uma diferença nas palavras, não lembro. Tem um que é uma individuação e uma outra palavra que esquece, são diferentes. Uma coisa é você ser egoísta e a outra coisa é você ser você mesmo. Nas relações. Hoje eu vi no Instagram, tem um rapaz que eu sigo, acho que ele é um médico, eu gosto muito que ele fala de ansiedade, e ele dizia assim: quer conhecer uma pessoa, diga não para ela. Se ela não conseguir acolher o teu não, ela não gosta de você, porque ela não consegue aceitar a tua individualidade. Ela só usa o acesso que ela tem a você. E quantas vezes a gente vê as pessoas se separando e dizendo: não posso, não vou, não quero. Então esse vazio existencial, com a questão das redes sociais, a gente vê cada vez mais as pessoas tentando se enfiar em formas que não são as suas formas. E essa angústia e essa incapacidade da gente gerar se adequar a essa forma, sim, pode levar a esse vazio existencial, que pode levar
a uma depressão. Aí, aqui o texto também traz, né, a depressão como um agente de mudança. E aí, quais são as dicas, né, que a gente pode estar pensando nesse sentido? Encare de frente os desafios existenciais. Vocês conseguem ficar 1 minuto na frente do espelho olhando para vocês mesmos? Sem pensar, olhar, sem pensar que tem que fazer o café, sem pensar aqui, né? Se julgar, né? Se fazer a barba, se olhar no espelho, pensar sobre você, pensar sobre a sua vida, pensar sobre os seus anseios, estar com vocês mesmos, porque a nossa saúde mental, quando não é dar conta desses problemas existenciais que a gente não atende, o que ela faz? Ela vai dar um jeito de se equilibrar. Como a saúde mental está coladinha na saúde física, ela vai tirar a energia do físico para o mental dar conta e manter o equilíbrio. Porque o nosso corpo físico e mental, ele trabalha em que direção? Da manutenção da vida. Enquanto tem manutenção da vida, ele vai trabalhar nessa direção. Se eu tenho um problema no estômago, ele vai tirar a energia do coração, do pulmão, para o estômago receber o que ele precisa porque está doente. Da mesma forma, a saúde mental. O nosso emocional está adoecido, a nossa libido diminui para a energia emocional ir para aquilo que está nos afetando. Nossa energia emocional muda. Então, é difícil lidar com os desafios existenciais? Eu gosto sempre de lembrar da tristeza e da alegria não divertidamente. Que a alegria não admitia a tristeza. Até que durante o filme ela percebe a importância da tristeza. Porque a tristeza faz o quê? Faz parar. Faz você se acomodar. Faz você sentar. Faz você entrar em contato com a sua dor. Faz você chorar, gritar, esgrimiar, enfim, o que cada um precisa fazer. E a partir daquele momento em que você se acolhe na tristeza, você consegue superar. Não enfiar debaixo do tapete. Porque se você não faz isso, o que acaba acontecendo? Pode levar a um afastamento social. Porque eu estou com dificuldade. E é muito comum a gente ver pessoas que estão deprimidas, que a gente não imagina que elas são, porque a máscara social do deprimido grave é uma alegria. E aí a gente tem o ator Robin Williams para provar isso. Que era uma pessoa que, quando eu fiquei sabendo que ele tinha se matado e que ele tinha problemas gravíssimos com a depressão, que a gente percebe o quanto o deprimido bota a cara. Porque a sociedade, nós não sabemos lidar com a tristeza, nós não sabemos lidar com a dor do outro, nós não sabemos lidar com o não. E é preciso se ouvir, é preciso fazer esse momento no espelho, ou uma meditação. A meditação também ajuda, esse momento de silêncio do cérebro, esse momento do pensamento em silêncio, para que a gente possa encontrar os nossos conflitos e tentar resolver essa questão. E sim, a oração, que também pode ser uma estratégia de meditação para a gente entrar em contato, aquela conversa íntima com Deus, que pode começar com um bom e velho Pai Nosso, ou aquela conversa franca, que a gente pode estar fazendo. Então, são todas as formas que a gente pode mudar e prevenir a questão da depressão. Eu achei muito interessante essa frase que tem no livro, que diz assim, negligenciar a jornada não a impede de acontecer. Então, se você não quiser fazer a jornada, ela vai acontecer igual, só que ela vai acontecer com a falta do seu posicionamento, com a falta da sua vivência, da experiência que você pode aproveitar. Você vai de arrasto. E aí, para a gente retomar, o tratamento, também para não sair daqui, o tratamento da depressão, como eu já falei, é o médico, o psicológico, o apoio fraterno e caridade, o trabalho também, o trabalho voluntário, o
profissional também pode ser fator de proteção, né? O apoio da família é fundamental também, é muito importante, né? No caso da pessoa já estar. O estímulo à fé e a busca por sentido é essencial, né? O que eu estou fazendo aqui? Aonde eu quero chegar? Onde é que eu me vejo daqui a 5 anos, 10 anos? Como é que eu vou estar? Como é que eu desejo estar? Ter esse foco lá na frente, né? Como metas, como projetos de vida, né? Quero ver a Ellen fazer 15 anos, né? Quero ver a Esther e ela na festa, quero ver a Juju junto correndo, né? Que hoje elas correm, então elas vão estar todas né? Então, de ver os nossos filhos crescerem, de conquistar coisas que sejam materiais também, né? Mas que com isso a gente não perca o valor de onde estamos, como somos, né? Inclusive um posicionamento profissional que seja um posicionamento de eu como eu sou e não como esperam que eu seja. Então, né, nas relações de dizer não, de dizer sim, diante de se eu receber um convite e dizer assim, não, eu vou fazer, não, mas eu quero, estou com vontade de fazer, é isso que eu quero para a minha vida? Será que cabe em mim? E se for, e pelo meio do caminho perceber que não é aquilo, conseguir dizer, olha, eu não quero mais brincar disso, eu quero fazer outra coisa, eu não gostei. E está tudo certo. Entende? Se o outro te respeita, ele vai aceitar, ou pelo menos ele vai começar a aprender a entender que nem tudo é do jeito como a gente quer. A atividade física também é uma coisa que é muito bom para a nossa saúde física e mental, é a busca do equilíbrio das coisas, né? Nem muito trabalho, nem muita preguiça, né? Nem muito de nada, tudo